Era para eu estar morto. A paz do Senhor, eu sou o pastor Rafael. Eu gostaria de compartilhar com você algo muito pessoal da minha vida. E essa frase que eu disse para você, eu quero explicar ela para você. Era para eu estar morto. Pelo menos em 5 áreas da vida era para que eu estivesse morto. Psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e ministerialmente e até mesmo de forma real era para que eu estivesse morto. Mas como assim? No ano de 2024, 23 para 24, eu passei. O ano de 2024 não foi nada bom para mim. Eu passei por uma série de situações que era para que eu pudesse ter tomado decisões e atitudes que acabassem com a minha vida. No início do ano, eu fui roubado, todas as minhas economias foram levadas embora. Isso na passagem do ano de 2023 para 2024, né? No dia 31 de dezembro. Aquilo me desestabilizou, mas graças a Deus a minha mente ficou firme e eu continuei servindo ao Senhor e lutando pelo bem da minha vida e da minha família. Quando chegou no mês de março, no mês de maio, o meu irmão faleceu. No dia 6 de maio de 2024, o meu irmão faleceu. Aquilo foi uma dor muito grande, de certa forma até quase superável, mas a vida tem que continuar. Quando chegou no mês de junho, a minha mulher, na época, ela pediu o divórcio. E nós tínhamos acabado de comprar uma casa. E com o divórcio veio a perda de casa, a perda de carro. Eu perdi absolutamente tudo. Em 2024 eu perdi família, familiar, eu perdi dinheiro, eu perdi carro, eu perdi casa e eu perdi a minha esposa e a convivência diária com as minhas filhas. Eu me reuni com os obreiros da igreja, eu sou pastor de 2 igrejas, aqui na cidade de Campinas, no bairro do Jardim Capivari e também no bairro do Jardim do Lago 2. Eu fiz uma reunião com todos os obreiros e eu disse a eles que eu não poderia continuar como pastor diante da condição, diante do divórcio que eu estava vivendo. Os irmãos, os obreiros disseram que conheciam a minha conduta, conheciam a minha vida e que eles gostariam que eu continuasse pastoreando e apacentando nessas igrejas. É claro que com obreiros, né? Os obreiros estariam à frente do trabalho e eu estaria coordenando. Nessa mesma época, eu fiz uma reunião com o meu pastor presidente e com os pastores do ministério e apresentei a mesma situação, dizendo que eu estaria passando pelo divórcio e que não era legal eu continuar como pastor da igreja. Os pastores perguntaram se eu havia feito uma reunião com os membros locais. Eu disse que sim. Eles perguntaram qual foi o aval deles e eu passei para os pastores e eles disseram a mesma coisa. Conhecemos a sua conduta, conhecemos a sua vida com Deus e nós não gostaríamos que você deixasse de apacentar ou de pastorear. Pois bem, em 2024 eu perdi casa, eu perdi carro, eu perdi perdi o casamento, né? Passei por um divórcio, a convivência diária com os meus filhos, com as minhas filhas e continuei apacentando. Aquele ano foi um ano muito difícil. Alguns obreiros começaram a enfrentar provas e dificuldades, saíram da igreja. Eu moro no bairro do Jardim Capivari para o bairro do Jardim Lago 2 para a igreja, mais ou menos 50 minutos a pé. E eu fiz esta caminhada dia de quarta, dia de sábado, dia de domingo na escola bíblica dominical. Então eu passei por uma situação muito difícil. Obreiros e pastores que deveriam me auxiliar e me ajudar, eles começaram a ir na casa dos membros das igrejas que eu sou pastor e tentou tirar os membros da igreja, os obreiros da igreja. Eles faziam convites, eles levavam em cultos, eles faziam ofertas para eles continuarem com eles, né? Então foi um ano muito difícil. E quando eu disse para você que era para que eu estivesse morto, porque nesse período onde eu enfrentei essa batalha, eu vi outras pessoas também enfrentando essa batalha. Eu disse para você que era para que eu estivesse morto psicologicamente. Quantas pessoas passam pelo divórcio e eles ficam de tal forma que eles saem da igreja, eles vão para o mundo, eles voltam para as drogas, para a bebida, porque eles não têm um psicológico capaz de suportar e de resistir à luta e à prova. Graças a Deus, eu continuo fiel ao Senhor, servindo ao Senhor, eu continuo seguindo a minha vida com Deus. Era para que eu estivesse morto emocionalmente. Quantas pessoas que passam por que eu passei, ou às vezes até coisas piores ou menores, e não têm uma estrutura emocional, ficam com depressão, com ansiedade,
Alguns tiram até a própria vida. Eu sou de uma cidade do interior, na cidade de Itamogi. Na minha infância e adolescência, eu vi muitos amigos meus tirando a própria vida depois de uma decepção amorosa. Eu passei por uma decepção amorosa, eu passei por uma decepção financeira, eu passei por uma crise conjugal, eu passei por uma série de situações e mantenho uma saúde emocional estável. Então eu não morri psicologicamente, eu não morri emocionalmente. Era para que eu estivesse morto ministerialmente. E por que ministerialmente? Porque nenhuma igreja quer ou aceita um pastor divorciado. E eu não estou dizendo que é errado. A internet está cheia de pastores dizendo que aquele que passa por um divórcio não pode, não deve continuar como pastor. E realmente, eu reuni as juntas de obreiros da minha igreja local, das igrejas locais que eu pastoreava, e também a do ministério. E eu passei o ministério para eles. Mas eles disseram, gostaríamos que você continuasse. Aquele ano foi o ano que eu mais preguei. Entre 2024, nós passamos por uma dificuldade, você convida pregadores e pregadores não vêm. Então, pregava na quarta, pregava na quinta, pregava no sábado, pregava no domingo. Nós temos visita nos lares, fazemos culto nos lares, não pregava nos lares. Escola bíblica dominical, vivendo nesse caos, nesse pandemônio, nessa situação totalmente terrível, mas mesmo assim, mantendo um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, servindo ao Senhor e buscando a face do Senhor. Então eu estou vivo psicologicamente, eu estou vivo emocionalmente, eu estou vivo ministerialmente, porque eu continuo como pastor, eu continuo pregando, eu continuo evangelizando, mesmo sendo questionado, porque muitas pessoas não aceitam um pastor divorciado. E vou repetir novamente, eu não estou dizendo que eles estão errados, mas como Neemias disse, né, eu trago essa frase, eu continuo fazendo a obra, até que outras pessoas possam assumir esse cargo. E o quarto era para que eu estivesse morto espiritualmente. Quantas pessoas, pastores, missionárias, presbíteros, enfrentam o divórcio ou enfrentam uma crise financeira e saem da igreja e começam a questionar Deus, começam a duvidar do amor de Deus, vão para o mundo, abandonam a fé cristã. Na igreja na qual eu sou pastor, eu congrego nessa igreja desde 2006, quantas pessoas eram firmes em oração, servindo ao Senhor, mas de repente enfrentaram uma crise conjugal, passaram por uma situação decepcionante, abandonaram a igreja e até hoje não voltaram. Pela graça do Senhor, eu continuo servindo a Jesus, a minha fé não foi abalada, a minha comunhão com Deus não foi abalada, eu continuo servindo ao Senhor. Então, graças a Deus, o divórcio, a crise financeira, os problemas pessoais, a perda de família, não me tirou da presença e da comunhão com Deus. E por fim, era para que eu estivesse morto literalmente. Como eu disse para você, eu sou de uma cidade do interior, e eu tenho muitos amigos meus que, passando pelo que eu passei, tiraram a sua própria vida. Alguns com cordas, outros se jogando na frente de carros, outros bebendo bebidas, venenos. Mesmo crentes, mesmo pastores, mesmo servos do Senhor. A luta, a prova, a adversidade tirou deles o prazer da vida e muitos tiraram a sua própria vida. Eu continuo psicologicamente inabalável, saudável, continuo emocionalmente saudável, continuo ministerialmente trabalhando na obra do Senhor, o meu relacionamento com Deus não foi abalado, não perdi o prazer e a alegria da vida, então eu sou um milagre. Era para que eu estivesse morto, sim, porque outras pessoas ficaram com depressão, com estresse, outras pessoas abandonaram a fé, outras pessoas abandonaram o ministério, outras pessoas caíram em depressão, outros foi além e tiraram a própria vida. Teve aqueles que saíram da igreja e eu continuo servindo ao Senhor Jesus. Vou repetir novamente, eu não vivo uma santidade plena no sentido de agradar as pessoas, porque eu passei por um divórcio e naturalmente as pessoas elas nos julgam a nossa conduta como homem, conduta como pastor, conduta como cristão, conduta como servo do Senhor. Administrou o reino de Deus, não conseguiu administrar a sua própria casa. E realmente, irmãos, o casamento ele é feito a dois. Por mais que um faça o que ele pode fazer, se o outro não cooperar, não dá certo. Não casei de novo, não me relacionei e continuo servindo a Jesus. Eu gostaria que isso pudesse, eu sei que eu vou ser julgado e condenado por muitos, mas eu gostaria de compartilhar isso. Era para que eu estivesse morto, mas estou vivo, vivo emocionalmente, vivo psicologicamente, vivo ministerialmente, vivo espiritualmente e vivo podendo falar com você, compartilhar esta palavra com você, dizer, o nosso Deus, ele é bom em todo o tempo.
Não é porque eu passei por uma crise conjugal, por perdas financeiras, por perdas familiares, por perseguições ministeriais e por uma série de outras situações que eu não posso compartilhar aqui, que Deus não me amava ou que Deus não estava comigo. Pelo contrário, Deus continuou sendo quem Ele é, fiel, amoroso, compassivo, bondoso. As nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas escolhas nos levam para lugares que nós não gostaríamos de estar. Porém, o nosso Deus continua sendo quem Ele é, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Que você possa continuar servindo ao Senhor, lutando pela causa do Evangelho, mesmo que você enfrente situações e dias difíceis. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.